palavra do Senhor, amém? João 14, 23, diz assim a palavra. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Pode se sentar. Amém. Casa vazia. Todos nós, todo ser humano é uma casa. Deus nos criou para contermos a glória dele. Deus formou o homem para ser um lugar de habitação do Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe. Jesus diz que aqueles que são deles, aqueles que guardam a sua palavra, ele viria e faria morada. No original a palavra é manai, morada, habitação, lar, lugar de descanso. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Quando Adão peca no Éden, a humanidade cai. Essa glória que estava contida dentro do homem se esvanece, se vai. Então, o homem passa a ter um vazio existencial tão grande quanto a presença de Deus poderia ocupar. Quando Deus cria o homem, Ele coloca dentro do homem a eternidade. E é por isso que a gente vê hoje tanta busca por prazer, por algo que venha preencher o interior. Mas essa busca sempre vai ser em vão, porque o homem busca prazeres que satisfaçam a sua carne, o seu ego, a sua vaidade. Ele busca preencher um vazio que não pode ser preenchido com coisas dessa terra. Apenas a presença de Deus, do eterno Deus, o Deus infinito, pode preencher uma alma cujo o tamanho da sua necessidade é a eternidade. É por isso que nós vemos tantas pessoas com síndromes, de pânico, de ansiedade, angústias, porque a sua alma está vazia. É o vazio existencial. Tudo que existe na terra, que Deus mandou o homem fazer, é um retrato daquilo que existe no céu. Quando Deus manda Moisés construir no deserto o templo, a tenda de Moisés, o tabernáculo, é uma imagem daquilo que existe no céu. E também é uma imagem daquilo que a glória de Deus deseja habitar. E eu quero, nesses momentos que nós temos aqui, nessa manhã, falar sobre esse assunto, comparando aquilo que é o templo, o tabernáculo de Moisés, que Deus mandou Moisés construir, com o ser humano, a nossa constituição como seres criados por Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando o Espírito Santo de Deus ele é derramado, ele não pode habitar em odres velhos. O odre
na Bíblia é um vaso, um recipiente, pode também ser feito de couro, e eles guardavam água, guardavam vinho, para maturar o vinho. Jesus, quando faz seu primeiro milagre, ele multiplica o vinho, e ele diz que o vinho novo é melhor, o vinho do Espírito Santo, na figura do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em outro texto que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia faz uma comparação com aquilo que entorpece o homem com aquilo que preenche a sua vida, que é o Espírito Santo. Nós não devemos nos embriagar com as coisas dessa terra, mas nos enchermos dessa glória, que é a única coisa que pode preencher a nossa vida, o nosso interior. E Jesus diz assim que o odre velho não pode conter essa glória, porque quando o vinho está num odre velho, um odre que já foi remendado, um odre que já foi usado, já está gasto, e o vinho começa então o seu processo de maturação, fermentação, ele vai fazer o quê? Estourar, explodir aquele compartimento. E assim é com a vida do ser humano. Para nós recebermos novamente essa presença, essa glória que foi perdida lá no jardim, nós temos que nos tornar um odre novo, um compartimento novo. E isso só é possível mediante a obra de Cristo, que nos faz novas criaturas. Em Cristo Jesus todas as coisas se fez novas, amém? As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo dentro das nossas vidas. Nessa comparação então da presença de Deus, da glória de Deus, que Ele quer derramar sobre as nossas vidas, com o tabernáculo de Moisés, nós podemos tirar algumas lições. Eu não sei se você já viu alguma imagem do tabernáculo, provavelmente você já deve ter visto. O tabernáculo ele tinha 3 partes, basicamente 3 partes. A primeira era cercada por uma cerca de linho fino, com estacas de madeira, onde o povo podia entrar ali. Era chamado o átrio, o lugar onde as pessoas tinham acesso. Então, no primeiro nível, dentro desse espaço cercado, havia ali um tabernáculo. E esse tabernáculo ele tinha 2 divisões, um lugar santo e um lugar santíssimo. Então você imagina que a parte de fora da igreja seria o átrio, onde as pessoas podiam trazer seus sacrifícios, os sacerdotes recebiam ali os animais, era feita todo aquele procedimento de matar o animal, simbolizando Cristo, a obra de Cristo. Depois você tem a parte interna da igreja, como se fosse o átrio, ou o santo lugar. Mais ou menos nessas pilastras aqui você tinha uma cortina que dividia o santíssimo lugar. O átrio lá fora, lugar santo, onde vocês estão sentados, uma cortina, e aqui seria o santo lugar, santíssimo. E nesse santo lugar os sacerdotes tinham acesso. E nesse santo lugar só o sacerdote podia entrar, mas ele podia entrar quando ele quisesse para fazer a manutenção do tabernáculo. Na área do Santo dos Santos, o sacerdote, o sumo sacerdote, só podia entrar uma vez por ano. E ele tinha que entrar ali, mas já ter confessado o seu pecado, já estar limpo, não podia ter cometido pecado para entrar. Eles colocavam na orla das suas vestes, na barra do seu manto, sinetes que faziam barulho conforme ele andava, e eles amarravam uma corda no seu tornozelo, porque se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, tivesse algum pecado, alguma mácula, ele era fulminado pela glória de Deus, porque um Deus santo não pode estar diante do pecado sem que ele exerça a sua justiça. E esse Deus que se manifestava ali no deserto, no lugar santíssimo,
ele proporcionava que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava com o sangue dos animais para que o pecado do povo fosse apresentado a Deus e fosse perdoado, fosse coberto por esse sangue de animais, apontando para a obra do sangue de Jesus, que havia de vir ainda. E ele colocava esse sangue em cima de um objeto que era a Arca da Aliança. Vocês já devem ter visto em alguma foto, alguma imagem do filme, que era uma caixa toda ornamentada de ouro. Existia ali 2 querubins, um olhando para o outro, as asas uma de frente para a outra, e no meio daquela arca o sacerdote colocava o sangue, representando o sangue de Cristo, que havia de ser aspergido, derramado por nós. E ali, naquele lugar, Deus olhava para o povo com olhos de graça, como se ele estivesse olhando através daquele sangue, através do sacrifício. E ele perdoava. E quando o sumo sacerdote entrava ali, uma vez por ano, e o sangue era aspergido, a glória de Deus se manifestava, Moisés poderia entrar naquele lugar a qualquer momento. E a Bíblia diz que no meio dos querubins, sobre a tampa do propiciatório, a tampa da arca, Deus falava com Moisés, face a face. E o que a gente pode trazer de lição para as nossas vidas, aplicando essa figura do tabernáculo, uma figura do que existe no céu e do que Deus queria fazer na vida de cada ser humano, a sua obra, para que Ele pudesse habitar em nós, porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus não habita no meio de templos feitos por mãos humanas, mas que Ele preparou um lugar para a sua glória, e esse lugar é o nosso coração. Quando Deus dá para Moisés o plano, o projeto desse tabernáculo, existe ali algumas figuras que eu quero rapidamente trazer para essa meditação. Esse é um estudo muito profundo e exige um tempo grande de estudo, mas eu quero apenas aplicar algumas coisas aqui na nossa vida. O tabernáculo, que estava nessa área, nessa parte externa, ele estava dentro ali daquele cercado, ele representa justamente a nossa constituição física, a nossa constituição humana, física, espiritual, mental, nosso corpo, nosso espírito e a nossa alma. E quando nós vemos os elementos desse tabernáculo, nós podemos aplicar a nossa vida, nós podemos aplicar aquilo que é a nossa constituição como seres humanos. A parte externa, o átrio, essa parte que eu falei para vocês que as pessoas tinham acesso, que vinha antes do tabernáculo, antes de entrar no tabernáculo, a parte externa do tabernáculo, representa exatamente o nosso corpo. E ali tinha 2 elementos: o altar de bronze e a bacia, onde o sacerdote fazia o sacrifício, matava os animais, e a bacia onde ele lavava as suas mãos. E ali representa exatamente o sacrifício de Jesus. Quando nós temos contato com o Evangelho, quando nós conhecemos a obra de Cristo, quando alguém fala para a gente a respeito de Jesus, esse sangue, ele nos limpa. Nós temos a consciência de que esse sangue foi derramado por nós, que através desse sangue nós podemos nos tornar novas criaturas, odres novos, para conter essa glória. E essa lavagem que é feita ali representa exatamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é nos apresentada como a água
que nos limpam, que nos lavam. A lavagem de água pela palavra. Mas a vida cristã não termina aí. Ela se inicia aí. Há uma caminhada para que nós venhamos a chegar diante da face de Deus. Chegarmos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, face a face com Ele. Porque o plano original de Deus é que Ele pudesse se manifestar a todos, não apenas a Moisés, não apenas a um sacerdote, não apenas a um profeta, mas que Ele pudesse ter íntima comunhão com cada um de nós. Isso é uma realidade depois da obra de Jesus, na época que nós vivemos hoje, que é a época da graça. Nós temos acesso à presença de Deus. Então, quando nós nos convertemos, nós temos acesso ao sangue de Jesus, nós aceitamos essa obra, nós dizemos sim ao Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, o pecado de não crer em Cristo, nós passamos a crer e por isso nos tornamos salvos, por isso nós somos aceitos novamente pelo Pai. O Espírito Santo recria o nosso espírito e nós podemos entrar agora num lugar santo, um lugar mais profundo, um lugar de maturidade. E no santo lugar existem alguns elementos, utensílios ali que Deus deu a Moisés para que fosse feito. Nós temos a mesa com o pão, uma mesa de ouro, onde eram colocados pães sem fermento. O fermento na palavra de Deus representa a contaminação do mundo. O fermento leveda a massa, faz a massa ficar maior. E o fermento é algo podre, é algo que ele contamina a massa e leveda toda a massa. Sempre que a Bíblia apresenta a palavra de Deus, ela apresenta como se fosse o pão sem fermento. O pão que representa Cristo. Jesus é o pão da vida que nos alimenta. Então ali nós podemos nos alimentar da palavra de Deus. Nesse lugar santo, nós temos acesso também ao candeeiro. Todo mundo já deve ter visto o candeeiro de Israel, o candelabro, que é aquele candelabro circular que tem 7 lâmpadas, representa o Espírito Santo. E essas lâmpadas, elas são alimentadas pelo azeite, pelo óleo, porque o óleo mantém a chama acesa. E muitas vezes nós estamos com o nosso óleo quase que apagando. Por quê? Porque nessa figura, e a palavra de Deus nos mostra isso, que quando nós entramos pelo átrio, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós dizemos sim para Jesus, o nosso espírito é recriado, nós somos feitos nova criatura, para que agora nós pudéssemos vir a novamente conter a glória de Deus. O Espírito Santo é colocado em nós, essa lâmpada começa a brilhar dentro do nosso coração. Mas há mais uma figura aí que se manifesta em nossas vidas. Nós passamos a ser sacerdotes. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele nos constituiu reino e sacerdócio. Nós somos sacerdotes do Deus vivo. Nós somos responsáveis pela manutenção do templo. E o templo é o nosso coração, as nossas vidas. Então quem é responsável por manter o candeeiro, a lâmpada acesa, assim como o sacerdote fazia, entrava no santo lugar e não deixava apagar, nem de dia e nem de noite, a chama do Espírito Santo, a luz que iluminava aquele lugar. Nós somos responsáveis por manter o óleo do Espírito em nosso coração, em nossas vidas, essa chama acesa. Na época do sacerdote Eli, quando nasceu Samuel, a palavra do Senhor diz que a luz do candeeiro estava quase se apagando, porque Eli não observou
aquilo que era agradável ao Senhor. Ele permitiu que os seus filhos cometessem barbaridades, a ponto de os filhos do sacerdote Eli se relacionarem sexualmente na porta, no átrio, com as virgens, a ponto de eles roubarem porções do sacrifício. Não tinham temor de Deus, não tinham zelo pelas coisas de Deus. E Eli passava a mão dos seus filhos, fazia vista grossa, não repreendeu a sua descendência. E com isso, a arca do Senhor é roubada, a história vai, avança, e num determinado momento, a glória de Deus se vai sobre Israel, e a lâmpada se apaga. Que em nossas vidas jamais a glória de Deus deixe de estar em nossos corações. Nós temos mais um elemento, que é o altar de incenso. Um altar feito de ouro, onde era colocado incensos, e também era a responsabilidade do sacerdote que aqueles incensos queimassem de dia e de noite. Nós cantamos aqui, dia e noite, chegue a ti a nossa adoração. O incensário representa a nossa adoração contínua a Deus. Há quanto tempo você não agradece a Deus pelas coisas que Ele tem feito em sua vida? Nós cantamos aqui, o Senhor é bom. Nós cantamos que a sua misericórdia dura para sempre. Será que você tem adorado ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida? Pelo fôlego de vida? Uma irmã deu testemunho aqui, que a minha esposa acompanhou, pastoreou por algum tempo. Essa irmã veio do Brasil, ela passou mal, pegou um fungo, uma bactéria. Em poucos dias ela estava internada na UTI e atingiu a parte respiratória dela. Ela ficou em coma. Para resumir, ela diz no testemunho que a coisa que ela mais dá valor hoje é o ar que ela respira. Porque ela falou que havia momentos que ela estava na UTI, que ela tentava respirar, ela puxava o ar e aquilo não vinha. E ela começou a se desesperar. Nós temos tantas bênçãos de Deus em nossa vida. Nós temos tantas coisas, a começar pelo fôlego de vida. E muitas vezes nós não o adoramos, não agradecemos a Ele pelas coisas mais simples, pelas coisas mais corriqueiras da nossa vida. Como tem sido o teu altar de incenso? Será que você tem deixado faltar o aroma, a fumaça que sobe à presença de Deus, que chega diante dele, no nariz do Senhor, nas suas narinas, como cheiro suave, como bom perfume de Cristo? Será que você tem deixado a lâmpada do candeeiro se apagar em sua vida? E lembre-se, você é o sacerdote, você é o responsável pela manutenção da sua vida espiritual. Mas a vida cristã não termina aqui. A nossa busca deve ir além. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos entrar com ousadia no lugar santo. A palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado quando Jesus morre e brada: está consumado. O véu do santuário, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e com o risco de morrer, hoje foi rasgado do alto a baixo, não de baixo para cima, mas do alto a baixo, porque Deus é o maior interessado em se relacionar comigo e com você, em restaurar aquela mesma comunhão, aquela mesma glória que Ele tinha com Adão no jardim. E no lugar santíssimo existe a arca, o lugar onde Deus fala com o homem face a face. E dentro da arca existem alguns elementos: a vara de Arão, que floresceu,
no deserto, o maná que caiu do céu, e existe também as tábuas da lei que Moisés trouxe do monte. As tábuas da lei, a vontade de Deus para as nossas vidas, a consciência. Se o átrio trabalha no nosso corpo, restaurando as nossas vidas, nos tornando filhos de Deus, se o santo lugar trabalha na nossa alma, trazendo luz, discernimento para as nossas vidas, trazendo alimento para a nossa alma, o pão da vida, o pão sem fermento, e a nossa adoração subindo diante do Senhor, que a nossa alma engrandecendo a Ele, como Davi dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É uma prática diária. Não é todo dia que a gente acorda com aquela vontade de estar na presença de Deus, porque a nossa alma, ela é como uma montanha russa, uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo. As emoções oscilam. Muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus. Muitas vezes a correria do dia a dia, as preocupações, os pensamentos acelerados, a ansiedade, elas nos consomem, elas nos tiram dessa presença, elas tiram da nossa mente a consciência de que nós devemos adorar a Deus, nós devemos agradecer a Ele, nós devemos render a Ele a nossa adoração. Mas Davi disse: bendize. Nós devemos olhar para dentro da nossa própria alma e dizer: bendize a minha alma, Senhor. É uma prática diária, é um exercício diário. E quando você começa a bendizer a Deus, a fumaça começa a subir. A presença de Deus, a glória de Deus vai restaurando a tua vida, vai te levando para um lugar mais profundo, vai te levando para um lugar de intimidade, vai te levando para o santo lugar, vai te levando para aquele lugar, no meio dos querubins, aonde Deus fala com você, face a face. Aleluia, glória a Deus. E quando nós entramos então nessa intimidade, naquele lugar que Jesus diz assim, quando for orar, não seja como os fariseus, que chegavam nos lugares públicos e faziam orações eloquentes, mas entra no teu quarto, entra na tua intimidade, entra no teu lugar secreto e ora a teu Pai, e o teu Pai que está nos céus te ouvirá. Esse é o lugar que nós devemos estar. E a vara de Arão significa a instrução do Espírito Santo, a direção de Deus para as nossas vidas. Quer ter direção na sua vida? Quer ouvir a voz de Deus? Entra no Santo dos Santos. Quer não errar o caminho? Quer fazer tudo que Deus tem para você? Fazer a coisa certa que agrada o coração de Deus? Entra na intimidade com Ele. E aqui nós temos também o maná, que é o pão que vem do céu. Veja que nas três áreas da nossa vida nós temos contato, nós temos a palavra de Deus. Primeiro nós temos a palavra do Senhor como alimento que nos salva. Depois nós temos a palavra do Senhor como instrução. Mas aqui, no lugar santo, o maná, que é o próprio alimento que vem de Deus para nós, é uma palavra mais profunda, é o Logos de Deus, é a palavra revelada, é a palavra que não alimenta só você, mas vai alimentar muitos que estão ao teu lado, vai alimentar as nações. Você pode ter o maná de Deus na sua vida para alimentar e saciar a fome do mundo, da humanidade. Mas você tem que entrar nesse lugar santo, nesse lugar santíssimo. Você tem que estar diante da presença do Senhor. E a pergunta que eu faço para você é: como você tem lidado com o teu sacerdócio? Como você tem lidado com essa responsabilidade de cuidar do santuário
que é a sua vida. A palavra do Senhor diz em vários lugares que nós somos santuários de Deus vivo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o homem sem Deus, o homem sem a glória de Deus, é uma casa vazia. E eu creio que muita gente, no decorrer da caminhada cristã, deixou a sua lâmpada se apagar, ou quase uma luz tão fraquinha que muitas vezes você não consegue encontrar o caminho de volta para a presença do Pai. Mas nessa manhã eu quero convidar você para que você abra um espaço no teu coração, para que você convide ao Espírito Santo, para que Ele possa vir e te levar ao primeiro amor, te levar de volta àquele lugar que você muitas vezes deixou para trás, te mostrar situações que muitas vezes você pode estar fazendo em sua vida, sentimentos, valores que ultrapassaram o valor maior que nós temos que dar a essa presença. Resgatar aquilo que é mais importante em nossas vidas, que é estarmos na presença dele. E eu quero concluir dizendo que a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus que o véu foi rasgado e que nós temos livre acesso, que nós temos como entrar com ousadia no santo lugar. Quando Moisés constrói o tabernáculo, e esse tabernáculo foi usado por muitos anos, o incensário estava no lugar santo. Nós tínhamos ali o candelabro, o incensário e a mesa dos pães. E apenas a arca estava no lugar santíssimo. Israel é assolada, a Babilônia vem, os assírios, o templo é destruído, os utensílios do templo são saqueados, não mais a tenda de Moisés, mas o templo que foi construído por Salomão, que é a mesma figura. A arca é levada, mas quando a reconstrução do templo, a palavra do Senhor nos diz aqui, eu quero ler com vocês Hebreus 9, 3 e 4. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, esse lugar que eu mencionei, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, e aí vai falar o que tinha dentro da arca. Mas olha que agora nesse texto o incensário não está mais no santo lugar, o incensário está no Santo dos Santos. Isso significa exatamente aquilo que Jesus diz à samaritana, que nos últimos dias, que haveriam dias, Jesus estava se referindo aos dias da graça, depois do seu sacrifício, que não se adoraria mais o Pai da forma que os judeus faziam, no monte, nos templos, mas agora se adoraria o Pai em espírito e em verdade. E essa adoração passa então para um lugar santo, para um lugar de intimidade. E Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aonde Ele pode falar com você no lugar santíssimo, face a face, onde Ele pode dar toda a direção para a sua vida, onde Ele pode manifestar a sua glória a mim e a você. Há muitas pessoas que
no decorrer da caminhada, se esfriaram espiritualmente. Muitas vezes nós deixamos que as coisas do mundo ofusquem essa glória de Deus. Nós deixamos que as coisas do mundo venham trazer um esfriamento espiritual. Nós deixamos de dar essa manutenção necessária na casa de Deus que somos nós. Desprezamos muitas vezes a presença de Deus. Por muitas vezes na palavra de Deus, homens de Deus desprezaram a presença de Deus. Homens de Deus desprezaram aquilo que receberam de Deus e por isso perderam. Se nós olharmos aqui a vida de Esaú, desprezou a sua primogenitura e perdeu o direito da primogenitura, a bênção. Eli, como eu citei aqui, desprezou o seu ministério sacerdotal e permitiu que a glória de Deus se esvaísse de Israel. Saul desprezou a sua unção de rei. Mical, a esposa de Davi, desprezou o seu marido quando viu Davi dançando diante da arca, e ela se tornou uma mulher amarga e não teve filhos. Quando nós desprezamos a glória de Deus, nós não temos ideia de quanto nós estamos perdendo na nossa vida, de quantas coisas nós podemos perder. Mas nessa manhã eu quero convidar você a fazer um concerto com o Senhor. E como eu disse aqui, a pedir e abrir o coração para que o Espírito Santo venha e faça novamente aquilo que Ele fez no primeiro amor, no primeiro olhar, no primeiro encontro. Quando você ouviu falar de Jesus, muitas vezes você pode dizer: eu não consigo orar mais, eu não tenho ânimo mais para ler a Bíblia, eu começo a ler a palavra, eu começo a ter sono, eu começo a ouvir a pregação, me dá um sono, me dá uma canseira, eu não consigo nem orar mais. Sabe que o Espírito Santo quer restaurar esse lugar de adoração na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Feche seus olhos. Nós estamos terminando essa palavra. Eu queria chamar o pessoal que vai estar adorando aqui. Eu queria fazer essa oração, mas que nós venhamos a cantar essa canção que nós cantamos aqui no começo. Dia e noite, chegue a Ti a nossa adoração ao Senhor. Feche seus olhos, não deixe que nada tire você da presença de Deus. Coloque a tua mão no teu coração, não se disperse. O Espírito Santo quer restaurar em sua vida esse altar, quer restaurar em sua vida essa lâmpada, quer restaurar em sua vida essa glória, essa comunhão. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas que deixam o nosso coração longe de Deus. Tudo que nós colocamos diante de nossos olhos é um alimento para a nossa alma. Do que você tem se alimentado? Da palavra de Deus? Das coisas que te edificam? Ou de coisas que esfriam você, que te levam para as coisas do mundo, que pendem a tua alma para as coisas da carne? Faça essa reflexão nessa manhã. Eu convido você, aquele que ouve a minha voz, diz o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Permita que o Espírito Santo restaure essas áreas que Ele precisa restaurar em sua vida. Permita que o Espírito Santo reacenda essa chama no teu coração. Permita que Ele conduza você novamente ao primeiro amor, como uma criança que encontra os braços do Pai. Permita que Ele leve você a esse lugar de intimidade. Não fique apenas no átrio, não fique apenas no santo lugar. Entremos com ousadia no lugar santíssimo. Enquanto nós estamos adorando aqui,
oração, quem quiser receber imposição de mãos, vem aqui na frente. Faça essa aliança com o Senhor. Uma aliança